E aí, galerinha, tudo bem? Olha só, a aula de hoje é sobre bioquímica, parte 4, vitaminas. Lembrando que nós já estudamos dessas aulas água, sais minerais, parte 1. Daí nós fomos para carboidratos, parte 2. Daí migramos para lipídios, parte 3. Agora chegamos nas vitaminas, ficando as partes 5 e 6, ácidos nucleicos, proteínas e fechamento da estrutura com exercícios sobre todas as perguntas que podem virem a ser feitas em cima desse assunto. Eu quero que vocês olhem muito para a parte de vitaminas, ela tem um aspecto muito mais biológico do que químico, então é en passant essa aula, só que na hora em que você estiver trabalhando isso, vamos analisar essas coenzimas, entender o que é isso. Valeu? Vamos lá. Começando então as estruturas aí. Olha só, quando a gente pensa em vitaminas, nós pensamos qual a função dela no corpo, tá? A gente vai ver que elas têm a função de ativar enzimas que estão inativas, normalmente, acelerar processos reativos, tá? E com isso fazer com que o corpo seja mais ágil na obtenção de energia ou em sua própria proteção, né? As vitaminas mais importantes são as A, B1, B2, B5, B6, B9 e B12, complexo B, C, D, E, K e PP, tá? Na realidade, não se assuste. Eu também, quando comecei a estudar isso, lá atrás, já faz um bocadinho de tempo, tá? Eu me assustei com a quantidade de informação que a gente tem aqui. Elas são importantes, mas são informações do seu dia a dia. Você acaba até usando tanto isso que você já vai sempre linkar a algo que você passa no seu dia a dia. Então, ó, a gente vai ter A, complexo B, C, D, E, K e PP. Sobre o aspecto químico, o que tem de importante de eu conhecer de cada uma, bem como fazendo algumas alusões biológicas, tá? Olha só, vamos começar aqui. As vitaminas são nutrientes reguladores de funções fisiológicas. Lembra, elas são micronutrientes, não macronutrientes, tá? Então, elas devem ser consumidas em pequena quantidade, nunca em grande quantidade, tá? Vitamina é, na realidade, qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie e que são necessárias ao organismo. São necessários em pequeníssimas quantidades, acabamos de falar, para manter o bom funcionamento do organismo. São cofatores enzimáticos. Entende esse aspecto químico? Olha só, ligam-se às enzimas inativas, apoenzimas, transformando-as em enzimas ativas, holoenzimas. Ó, você tem uma enzima inativa, uma apoenzima, a coenzima, a vitamina, liga-se a ela e torna esse conjunto um conjunto ativo. Qual é a função da enzima? Acelerar a reação. Se ela estava inativa, ela não tinha como fazer. A partir da hora em que ela se conecta à coenzima, no caso a vitamina, ela acelera o processo, fazendo com que seu organismo fique mais ágil. Ok? Então, é muito importante a gente entender esse aspecto. Eu vou te mostrar agora, só en passant mesmo, tá? A necessidade diária de algumas vitaminas. Veja como elas são micronutrientes, é para isso ficar marcado para vocês. Eu estou te dando a necessidade diária em miligramas. 0,8 miligramas, isso é 0,0008 miligramas, tá? Realmente, são quantidades muito pequenas, elas são micronutrientes, não macro. Olha só, B1, tiamina, 1,4. Professor, já é mais. Não, porque é em miligrama. Sim, é mais que isso, concordo. Mas é em miligrama, tá? B2, riboflavina, 1,6. B3, niacina, 18. Olha como aumentou, mas 18 miligramas. É 0,018, tá? Na verdade, 0,0018, tá? Gramas. Ó, B6, piridoxina, 2. B9, ácido fólico, 0,2. Aqui tem que ter cuidado, porque se for uma parturiente, ela vai ter que ter um acompanhamento, a gente vai ver já já o porquê, e aí o médico pode receitar mais do que essa quantidade aí, tá? B12, 0,001 miligrama. C, 60 miligramas, vai dar 0,06 gramas diária, tá?
D, 0,005, E, 10 miligramas e K, 0,08. Veja que quando é muito, ela é pouco. Né? A de maior necessidade diária é a C, 60 miligramas, 0,06 gramas diariamente. O que são 0,06 gramas? Tá? É muito pouco mesmo, que a gente precisa sim, mas elas são necessárias. Então, eu não posso dizer, é muito pouco, eu não vou comer. Não, não faça isso, porque aí teu corpo vai ficar um pouco lerdo, porque ele perde a ação daquelas enzimas que são necessárias para acelerar o processo. Tá? A gente precisa delas, mesmo sendo micronutrientes, mas é importante que a gente as tenha no corpo de maneira legal. Nem mais, nem menos. Tá? Quando se deu a descoberta das vitaminas? É fator histórico. É fator histórico. Você pode olhar na história, tá? Que o homem sentiu a necessidade porque algumas doenças apareceram do nada e sumiram do nada. Na realidade, porque apareceu naquele momento em que naquela dieta estava pobre, carente de alguma vitamina. O corpo se ressentiu. O sintoma apareceu. De repente, sem entender nada, alguém deu um alimento que tinha aquele micronutriente. Como a quantidade é pequena, a pessoa tomou. De repente, cessou o sintoma. Isso é muito interessante. Nas navegações você vai ter isso, ó. Na época das grandes navegações, a dieta era pobre e isso era baseado em biscoitos secos e carne salgada. Tá? Após algumas semanas, os homens começavam com fraqueza, hemorragia, desatenção e até mortes. Poucos dias em terra firme, alimentando-se de frutas e verduras frescas, sintomas rapidamente desapareciam. A gente sabe linkar. Né? Poxa, porque ali eu tenho essa doença e aqui eu não tenho. Alguma coisa está faltando ou alguma coisa tem demais ali que não tem aqui. Tá? E eles notaram a carência, tá? A necessidade que as pessoas tinham, se alimentar de frutas, de verduras. Né? E isso fazia com que as pessoas pudessem fazer o uso dessas vitaminas e aí, descoberto isso, começou a ser lei o uso dessas vitaminas e desses alimentos em navios e em viagens muito longas. Tá? Olha só, o escorbuto, doença comum entre os marinheiros. O que é que eles tinham? Quais eram os sintomas? Sangramentos nasais e nas gengivas, ingestão de laranja e limão para evitá-lo. Olha que simples. Tá? A lei da Marinha Inglesa, quando descoberto isso, obrigatória a ingestão dessas frutas. Hoje sabe-se que o escorbuto é causado pela deficiência da vitamina C ou ácido ascórbico, tá? Porque ele vai fazer o quê? Como ele é uma oleenzima, ele vai funcionar na apoenzima, acelerando esses processos reacionais, fazendo com que o corpo tenha à disposição deles aqueles aspectos e alimentos, tá, que ele possa fazer o uso de maneira mais eficaz. Tá? É necessário. Isso gera sintomas que nós não queremos e que pode, inclusive, levar a óbito. É interessante como pouquíssima coisa pode nos levar a óbito, pode gerar uma coisa que nós não queremos. Né? Olha só, continua aí. Beriberi, doença comum em navios chineses e japoneses. Beriberi, na língua deles, numa tradução literal, seria não posso, não posso, não consigo, não consigo. Beriberi, beriberi, eu não consigo, perda de força, fadiga extrema. Tá? Eles não tinham a obtenção de energia necessária. E eles diziam beriberi, beriberi, beriberi. Então não esquece, eu não posso, não posso, não consigo. Tá? Fraqueza para levantar-se do leito, enfraquecimento da musculatura que pode levar a total paralisia. Prevenção pela simples ingestão de vegetais, carnes, leite e arroz integral, alimentos que contêm a vitamina B1 ou tiamina. Tá? Provocava tudo isso. Eles queriam levantar, estavam ali para isso, eles foram para trabalhar, mas simplesmente não tinha força pela carência nutricional. Tá? No caso aí, ó, a vitamina B1 ou tiamina. Tá? Lembra, volta um pouco, escorbuto, vitamina C, beriberi, vitamina B1. Tá? Essa ligação entre a doença e a vitamina, os biólogos fazem bem, não é meu papel aqui entrar nessa seara. Tá? É apenas que vocês entendam como elas vão funcionar. Tá? A cada doença, aí a gente passa o papel para a biologia, que eles tem muito mais competência para trabalhar sobre isso. Tá? A ideia da aula é o olhar químico para essa estrutura. Então, dá uma olhada aqui.
Continua. O termo vitamina é bem interessante, ó, vital-amina, tá? Ó, como a vitamina B1 ou tiamina é uma substância do grupo das aminas, que tem grupamento NH2, nós já estudamos, e evitava o beriberi, ela era chamada de amina vital. Amina vital, vital, amina, vitamina. Ficou, tá? Hoje nós conhecemos outras vitaminas que são vitais, mas que não são aminas necessariamente. Mas aí o termo já estava em largo uso, ninguém derrubou, tá certo? Como está escrito aqui, ó. Mais tarde foram descobertas outras substâncias nutricionais orgânicas que em pequenas quantidades eram necessárias ao organismo, mas que não eram aminas, tá? O termo vitamina já estava consagrado e seu uso foi mantido para todas essas substâncias. Aqui você tem uma vital amina, tá certo? Olha só. Fontes de vitaminas. Isso é super importante. Preste atenção. As fontes naturais são os alimentos. Podem também ser utilizadas na forma de medicamentos prescritos por médicos para eliminar deficiências vitamínicas, geralmente causadas por... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.